A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma noite para juntos celebrarmos e cultuarmos ao Senhor. Alegro-me também por estar revendo alguns irmãos e irmãs que não estavam podendo vir, né? Dentre eles eu destaco o irmão Melk, a irmã Lorena. Lorena, você está se certificando que Melk quer casar com você, não é, Lorena? Fica atenta, viu, Lorena? Nosso irmão Adriano também. Tayane. Tudo bom, Tayane? Nosso irmão Wagner. Eu até lembrei de uma coisa quando olhei para Wagner agora. Há uns 15 dias atrás, eu ouvi de um morto que o Bahia que não ia dar em nada essa campanha, né, avassaladora que o Bahia está fazendo esse ano. E o morto que me disse isso é torcedor de um time que começa com as 4 letras vice. E aí o Bahia foi campeão baiano. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Salomão diz assim no livro de Provérbios: não ouça o tolo, não dê ouvidos ao nécio. Deixa eu ver se ele está aqui. E ele está. Brincadeiras à parte. Irmãos, eu tenho percebido, e diria também eu tenho visto, muitos comportamentos, tanto por parte de pessoas próximas a mim, como de governantes, né? E lamentavelmente foi noticiado que nosso país alcançou a marca, o número de 100 mil mortos, vitimados pelo Covid-19. Mas o que mais me chocou nessa informação não foi o número 100 mil, foi a quem essas 100 mil mortes fora atribuída. Isso me chocou mais ainda. E eu entendo com isso que, como um cristão, eu devo orar pela minha nação, orar pelos governantes. E como pastor, fazer minhas palavras do profeta Samuel, que diz assim: quando o povo de Israel, por ter pecado inúmeras vezes, e o profeta Samuel, em um momento, ter listado o número de faltas do povo, e o povo começa a chorar e pede a Samuel que ore por eles. Ele diz assim: longe de mim cometer tal pecado, deixando de orar por vós. Então, como pastor, eu me sinto na obrigação de não cometer este pecado e orar pelos meus governantes, pelos governantes da nossa nação, não é? Infelizmente eu não posso dizer algumas coisas agora, neste momento, mas há um governante no nosso estado que parece que ele está decidido a perseguir a igreja do Senhor, né? E todo esse processo que a pandemia vem causando ao longo desses 5, 6 meses tem levado pessoas a agirem de forma irrefletida, ou seja, agirem irrefletidamente. E é interessante observar como nós temos dificuldades, nós cristãos, Igreja do Senhor,
nós seres humanos também. Como nós temos dificuldades de agir de forma equilibrada. Eu estava na minha meditação hoje pela manhã e lembrando, né, como alguns personagens da Bíblia exemplificam muitos hoje em dia. No livro de 1 Samuel diz que os 600 homens que acompanharam Davi, quando ele estava fugindo de Saul, eles se aproximaram de uma terra pertencente a Nabal, esposo de Abigail. E os pastores de Nabal, que era um homem muito rico, descendente ali de Caleb, lembrando que Caleb e Josué foram os dois espias que trouxeram um excelente relatório a Moisés, quando ele os mandou como espia. Os outros não mentiram, mas se deixaram vencer pelos olhos. Josué e Caleb disse: de fato o que eles dizem é verdade, mas o nosso Deus nos dará vitória e nos entregará a terra que por herança nos prometeste. Nos entregará a terra que nos prometeu, dizendo melhor. E aí, os pastores de Davi, os homens de Davi, dizendo melhor, cuidam daquele... Não deixou nenhum salteador, ninguém tocar nos pastores de Nabal, mas aí houve uma necessidade. E Davi manda um mensageiro dizer a Nabal o seguinte: eu sou Davi, teu servo. O homem já tinha sido ungido rei, mas olha o teor da mensagem. Eu sou Davi, teu servo, e os teus pastores, enquanto pastoreavam, e o meu grupo, os meus homens ali por perto, cuidamos deles, protegemos eles e não deixamos ninguém tocá-los, ninguém tocar neles, dizendo melhor. Mas teu servo humildemente pede que nos dê provisões para que possamos alimentar os nossos homens. E aí Nabal responde ao mensageiro de Davi: quem é Davi? E quem é Jessé? Não me interessa quem seja, para mim tanto faz. Quem é Davi? Quem é Jessé? Vou eu pegar a carne dos meus cabritos, das minhas ovelhas, o leite das minhas cabras, o trigo dos meus campos para dar para eles? Não. Não me interessa quem é Davi, muito menos quem é Jessé, o pai dele. Irmãos, o mensageiro volta. Quando volta e dá o recado a Davi, Davi diz assim, ele respondeu isso: venham comigo 400 homens. Amanhã, a este mesmo horário, não vai ter um homem na casa de Nabal. Um homem não vai. Todos os sexos masculinos eu vou matar. Eu vou mostrar a esse cidadão com quem ele mexeu. Irmãos, e Davi vai cuspir no fogo. Mas aí um servo de Nabal fala para a mulher de Nabal, Abigail. Segundo o texto bíblico, formosa e sábia. Um parêntese, tem marido, irmãos, que ou a mulher é sábia ou não é formosa. Quando é formosa, não é sábia. Esse cidadão teve as duas coisas. Ô homem de sorte. É a mesma coisa de uma vez, um parêntese, uma irmã disse: pastor, eu quero um homem, um marido, pastor, servo de Deus, cheio do Espírito Santo e bonito. Eu disse: irmã, uma coisa ou outra. És muito agraciada se obtiveres as duas, mas Deus tudo pode. E aí, queridos, Abigail prepara tudo, diz aos servos: prepara mantimento, 200 pães, manda preparar, bota figo, tudo, e vai ao encontro de Davi. Davi vindo com os homens, ela indo. Quando ela avista Davi, ela desce do jumento, rápido, e se prostra com o rosto em terra, e fala com Davi: ô meu senhor,
meu marido, ele é nécio, ele é insensato. E começa a falar ao rei que havia dentro de Davi. Porque em todo homem habita um rei e um tolo. Abigail começa a falar ao rei. E Davi, escutando, aí ela chama para ela a responsabilidade e diz: ô meu senhor, não é certo que o Senhor te estabeleceu como rei de Israel e confirmará o teu trono, o teu reinado? Achas certo trazer na tua conta, o que intentas fazer por conta da necessidade do meu marido? Irmãos, eu li o texto 2 vezes, eu disse: meu Deus, que sabedoria. E aí Davi ouve e diz assim: falaste ao meu coração, fizeste-me refletir, aceitarei o teu perdão e também o teu presente. Quando ela chega em casa, ele tinha dado uma festa e estava cheio. No dia seguinte, ela conta para ele algo mais ou menos assim: Nabal, tu é maluco? Tu tem noção do que tu fez? Não, tu não tem, eu vou dizer o que tu fez. Diz o texto, o coração dele se abateu. 10 dias depois, Nabal morre. Foram informar Davi. Davi manda buscar quem como esposa? Abigail. Mulher sábia, um adendo apenas, mulher sábia, serva de mulher SS. Mulher SS é serva e sábia. Casa sempre com o rei. Mas o que eu quero destacar nessa breve introdução: apesar de Davi, os homens de Davi ter cuidado ali dos pastores e trabalhadores de Nabal, analisem comigo, Nabal tinha de fato alguma obrigação de alimentar os homens de Davi? Tinha? Não tinha obrigação nenhuma. Nabal pediu algum serviço de segurança privada? Nabal contratou algum serviço de segurança privada com Davi? A Davi? Não. Mas Davi, movido pelas circunstâncias, se irou e iria causar uma matança. E isso estaria contado nas suas costas. Isso estaria na sua lista. Em épocas de crise, queridos, nós somos muito tentados a agir movido por circunstâncias, pelas circunstâncias, porque nós não esperamos. Eu pergunto a vocês, se na resposta que Davi recebe do servo dele, resposta que o servo lhe deu, a resposta que Nabal, no momento que o servo de Davi transmite a resposta que Nabal deu a ele, Davi parasse: vamos orar. Eu tenho acompanhado algumas coisas na TV e conversado com algumas pessoas e tenho percebido, queridos, o quanto essa palavra precipitação está fazendo um escarcéu. Quantas pessoas agindo precipitadamente. Quantas pessoas com uma enorme dificuldade de esperar em Deus e esperar com paciência. Esperar em Deus já está difícil. Esperar com paciência, meu Deus, aí é que está. Eis um produto em escassez no mercado. Esse produto chama-se paciência. Mas, queridos, Deus deixa de ser Deus em meio à crise? Deus tem o seu poder diminuído por causa de alguma crise? Há alguma coisa que aconteça na face da terra que possa diminuir o poder de Deus? Ou encolher o seu braço?
ou neutralizar a sua mão? Não. Deus está acima de toda e qualquer circunstância. O seu poder não depende de ninguém, nem de nada. Mas nós temos a dificuldade de crer na ação poderosa de Deus, na atuação de Deus, na intervenção de Deus em momentos de crise. Vocês concordam comigo? Sim ou não? É como se nós quiséssemos, em momentos difíceis, ser Deus. E lendo um texto essa manhã, eu disse: Senhor, eu vou ministrar, decidi ministrar sobre isso, espero que alcance o coração de vocês. Vamos lá, o texto tem a ver com a introdução. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 13. Na medida em que você for achando, se coloque de pé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 5, diz assim: Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Verso 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Ou seja, onde tinha buraco, onde tinha esconderijo, eles se esconderam. Verso 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Ou seja, Samuel avisou a Saul o seguinte: tu vai para esse local, tu vai me esperar 7 dias. E eu vou chegar. Samuel não chegou a Gilgal. Então o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul. Samuel disse a Saul: você me espera. Foi esse o acordo de Samuel com Saul: você vai me esperar. O que é que aconteceu? Vou repetir o verso 8 novamente. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então Saul disse: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e eu oferecerei o holocausto. Ou melhor, e ofereceu o holocausto. Olha o que diz o verso 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Verso 11. Samuel perguntou: que fizeste? Samuel pergunta a Saul: Saul, o que você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, acordados, e que os filisteus se tinham ajuntado em Miquimás. Olha aqui para mim. Na minha tradução diz assim, eu gosto muito dessa tradução. Olha o que na minha tradução diz. Depois que Saul diz isso, ele fala: disse eu comigo. Está assim na tradução de alguém também? Olha aí.
Verso 12, diz Saul: disse eu comigo, ou seja, eu disse comigo mesmo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Verso 13, então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é reveladora, é libertadora. Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos a aprender, através do que vamos ouvir do Senhor nessa noite, o que nós precisamos aprender de Ti. Amém. Podem sentar. Irmãos, irmãs, Deus fala, Deus fala, Deus também fala usando pessoas, ou seja, através de pessoas, não é? O diabo fala, e o homem fala de si mesmo, fala. Olha só, Saul foi um homem que tinha tudo para dar certo. Há tantas pessoas que tinham tudo para dar certo. E por que não dão certo? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Ela tem tudo para dar certo também. Agora, nem todas que têm tudo para dar certo, de fato vão dar certo. Sabe por quê? Porque nas questões cruciais de sua vida, elas não ouvem a Deus, ou seja, não têm intimidade com Deus, não ouvem a Deus através de alguém que Deus levanta para orientar, para ensinar, para aconselhar, e elas só ouvem duas pessoas, a si mesma e ao diabo. Qual foi o cenário aqui? Samuel acordou um prazo com Saul. Disse: Saul, haverá uma peleja com os filisteus, o Senhor será contigo, mas tu vai me esperar e eu vou chegar. E aí o que é que acontece? O povo ficou com medo porque viu o tamanho do exército dos filisteus. Abre uma tela mental agora e tenta ver a imagem. 30 mil carros, irmãos, 30 mil carros. De que carros? Aqueles carros que cabe uma pessoa e vai... Quem assistiu Ben-Hur aqui? Pronto. Carros parecidos, carros de guerra. Não são carros como hoje não, viu? Carros de guerra. 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. Olha o tamanho do exército. Coloque um condutor para cada carro. 30 mil. 6 cavaleiros, um para cada cavalo, mais 6 mil. E aí vai. E povo em multidão como areia. O que é que aconteceu? O exército de Israel, quando viu aquilo, ficou apavorado. E aí o que é que acontece?
E no verso 7, no verso 6 diz: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, olha a interpretação deles, quando viram a multidão, disseram: estamos em apuros. Esconderam-se. Gente, é impressionante como nós somos traídos pelos olhos. Os olhos e ouvidos são duas janelas da alma que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Eles esqueceram das vitórias que Deus deu ao seu povo no passado. Eles esqueceram. Eles esqueceram do episódio de Gideão, que com 300 venceu aquele exército numeroso. Gente, nós temos memória muito curta para as coisas que o Senhor faz. E aí o povo se desesperou e começou a correr feito ratos. Diz que o povo começou a se esconder. Olha, o povo se escondia em cemitério, em buraco. Olha o tamanho, a dimensão do desespero do povo. Verso 7 diz que alguns hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ele em Gilgal, se encheu de temor. E aí o que acontece? Saul está ali, esperando Samuel. O povo no desespero, Saul, em vez de agir como líder, dizer: para, calma. Irmãos, eis a importância de um líder que conhece a Deus. Eis a importância de um líder que tem intimidade com Deus. O povo entra em desespero porque o povo, irmãos, o povo vai muito pelo que vê e pelo que ouve. Se Saul lhe dissesse: calma, eia, para, Deus nos dará vitória. Irmãos, a palavra de um líder dá ordem ao caos. Caos, nesse contexto, é desgraça. Sabe? A palavra de um líder que tem intimidade com Deus faz acalmar a tempestade. Mas Saul, lamentavelmente, não foi esse líder. E aí o que é que acontece? Ele espera 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Como Samuel não chegou, amados, ouve com muita atenção isso. Às vezes, Deus permite um atraso para ver a nossa fidelidade. Não para que Ele veja, porque Ele já sabe que somos infiéis, mas para que nós vejamos quão incrédulos e infiéis nós somos. Saul espera 7 dias, Samuel não chega. Qual era dele? E o povo em cima. Ali houve o que na Bahia é muito comum a gente chamar de apertação de mente. O povo literalmente apertou a mente de Saul. Mas se Saul tivesse lembrado e guardado o que da parte de Deus ele ouviu de Samuel, ele ficaria na dele. E aí Saul, os soldados, ele: não vou fazer nada. Samuel mandou esperar, eu vou esperar Samuel, e acabou. Mas os filisteus são numerosos, não me importa, eu não vou fazer nada até que Samuel chegue. Quem quiser debandar, vai embora. Agora eu não fico aqui no arredo do pé e eu vou esperar Samuel chegar. Mas o que acontece? Saul comeu a braga do povo. Saul cedeu à apertação de mente. E aí o que é que ele faz? Saul era rei. O holocausto só poderia ter sido feito por quem? O sacrifício? Pelo profeta. Saul era profeta? Ele era rei. Ele não era profeta. Ele não podia fazer o sacrifício. Não era o papel dele. Ele era rei. Ele não era profeta. Ele era rei. E aí o que é que acontece? Samuel não chega. E o povo começa a vazar. Primeiro o povo começa a se desesperar e a entrar em cemitério, buraco, caverna, tudo, quando viu a multidão dos filisteus. Agora é Saul que fica atribulado quando vê o povo o quê? Vazar. Quem começou a ser traído pelos olhos, pelos ouvidos?
o rei. Então Saul viu o povo vazar, o que é que ele faz? No verso 9, olha o que diz o final do verso 8. O povo se foi espalhando dali, o povo começou a vazar de medo. O que é que Saul faz? Meu Deus, Saul chega e trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ele faz a estupidez de oferecer o holocausto. Ele diz, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Irmãos, foi à toa que na hora que ele acabou de oferecer, Samuel aponta. Ô irmão, minha irmã. No verso 12, ele diz assim, então eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocausto. Ou seja, forçado pelas circunstâncias, ele fez o quê? Besteira. Ele errou. O texto diz que no versículo 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, quem é que chega? Meu irmão, minha irmã, irmãos e irmãs, tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas não vão dar certo. Eu vou citar um exemplo aqui que na Bíblia que me chama muita atenção. Eu sempre que leio esse texto, essa narrativa sobre Saul, esse evento na vida de Saul, eu lembro dele. Uma certa feita Moisés estava no meio do povo, aí Deus fala, Moisés, sai do meio do povo e vem para o monte. Está indo Moisés para um monte, quando chega no pé do monte, Deus diz, agora fica aí, eu te chamo. Passa um dia, Deus não chama. Segundo dia, terceiro, e Moisés lá. Quarto dia, nada. Quinto dia, no sexto dia, é que Deus chama Moisés. Já pensou se Moisés fosse Saul? Espera aí, meus irmãos, 3 dias o Senhor não me chamou, está pensando que eu sou o quê? Qual é, meu irmão? Quem me chamou foi ele. Na hora que eu vou subir, ele me diz, para aí no pé do monte que eu te chamo. 3 dias já ele não me chama, está pensando que eu sou o quê? Mas Moisés fica. Quando o Senhor o chama, que Moisés sobe, ô irmão, a quem é menino. Deus não vai dar sonhos grandes, visão de ministério ampla para quem é menino. O sucesso de alguém está atrelado ao seu desenvolvimento pessoal. O sucesso de alguém é proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. Criança não vai ter sucesso nunca. Eu vou repetir. O sucesso de alguém em qualquer área está diretamente ligado ao seu desenvolvimento pessoal. Quanto mais na área ministerial. Tem pessoas que são meninos, meninas. Deus coloca pessoas adultas para orientar, para instruir, mas ela prefere estar com os... Quer ver um exemplo disso? Salomão morreu. Roboão assume. Roboão vai aos anciãos que aconselhavam o pai dele. Os anciãos dizem, meu filho, teu pai foi um excelente rei, mas teu pai apertou o povo. Teu pai expoliou o povo com cargas de impostos altíssimas. Meu filho, diminui, assim o povo, assim tu conquistarás o coração do povo. Ele, Aí depois ele vai ouvir conselhos, vai pedir um conselho aos jovens que andavam na corte com ele, e porque ele era filho do rei, bancava tudo para esses jovens, e era muito bom para esses jovens ser amigo do filho do rei.
porque eram sustentados pelo filho do rei. E aí o jovem diz o que a ele? Se teu pai... A fala não foi essa, estou dando aqui um exemplo. O exemplo que eu vou dar, agora, na verdade, se assemelha ao que eles disseram a Roboão. Disseram assim: se acham que teu pai era pesado, que pesava 100 quilos, seja tu 1 tonelada. Teu pai espoliava o povo, arranca-lhes até o fio de cabelo, os pelos do corpo. Roboão preferiu ouvir o conselho de quem? Dos jovens. O que é que aconteceu com o seu reinado? Foi dividido. E aqui, queridos, observa uma coisa. Voltando para Saul. Samuel disse: espera. O que era que Saul tinha que fazer? Esperar. Esperar. Às vezes a coisa está aqui, está na mão, está a 1 palmo, a 1 hora, a 1 dia, a 1 mês de acontecer, e a pessoa prefere ouvir a quem? Deus está demorando. E o que é que diz no versículo 12? O que é que ele conta a Samuel? Primeiro ele diz, ele responde a Samuel o seguinte: Samuel, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias acordados, e que os filisteus já se tinham a juntar em Miquimás, eu disse comigo. Olha, eu disse comigo. Ele preferiu ouvir a quem? A quem? Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado. 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 Ele perdeu o reino aqui. Deus coloca líderes, pastores, conselheiros, mentores na nossa vida para que não cometamos os erros que ele cometeu. Tem 2 pessoas que você não deve ouvir. Uma pessoa que não ora, e você mesmo quando você estiver distante de Deus. Cuidado com essas 2 pessoas. Tome cuidado. Esse homem tinha tudo para dar certo, mas ele agiu, num momento crucial, ele agiu forçado porque o profeta Samuel demorou. O que é que está demorando em tua vida? O que é que está demorando em tua vida? Aquilo que Deus te prometeu, pode até demorar de chegar, mas se Ele prometeu, chega. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Ou seja, as circunstâncias o forçou a tomar uma decisão que acabou com a realeza. Ou melhor, que acabou com o seu reinado. A coisa foi tão séria que o herdeiro legítimo de Saul era Jonatas. Mas Jonatas morre em batalha. Olha o que Samuel disse aqui. Verso 13. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente.
em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel durante quanto tempo? Para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O que deve nos mover é a palavra do Senhor. Amados, circunstâncias, por mais tenebrosas, cavernosas e desfavoráveis que sejam, nunca serão impeditivos, nunca terão força suficiente para impedir o agir de Deus. Nunca. Nunca. O grande problema dos dias atuais é a dificuldade que nós temos em esperar. Esperar. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Tomemos cuidado com nós mesmos. Não confie em você. Eu vou te dizer o que eu fiz quando eu li esse texto aqui. Eu compartilhei com minha esposa. Eu estou fazendo uma releitura do Antigo Testamento e desde ontem eu estou transitando aqui nesse primeiro livro de Samuel. E ontem eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu não quero terminar como Saul, porque eu sei que eu tenho tudo para dar certo, Senhor. Não deixa eu terminar como Saul. Me ajude, Senhor. Irmãos, eu tenho plena convicção que por misericórdia, graça de Deus, eu tenho tudo para dar certo. E você também tem tudo para dar certo. Temos tudo para dar certo. Mas eu temi, eu disse, Senhor, eu não quero terminar como Saul. Não quero, Senhor. Eu não quero ser precipitado em nada, quanto mais em questões cruciais da minha vida. Irmãos, no versículo 10 diz que ele mal acabara de oferecer o holocausto, Samuel chega. Irmão, ele só precisava esperar o quê? Na linguagem, interiorana, um tiquinho. Só precisava esperar um tiquinho. Meu irmão, minha irmã, o que tu tanto anseia pode estar tão próximo, tão próximo, tão próximo, tão próximo, tão próximo. Mal ele acabara de oferecer, Samuel riscou, chegou. Oh, meu irmão, minha irmã, quantos estão perdendo oportunidades, bênçãos, por isso aqui. Entendam bem a minha pergunta. Se você tiver você ouve alguém se você quer muito emprego, você quer muito emprego e esses familiares estão dizendo que com essa crise você não vai achar emprego nenhum porque está havendo um efeito inverso. Não está se abrindo postos de emprego. Está havendo um número crescente, está ocorrendo um crescente desemprego. Você vai ouvir alguém que também quer um emprego, mas está com medo, desesperada, com temor, ansioso.
para conseguir um emprego, você vai perguntar a essa pessoa se você deve continuar esperando um emprego e dizer para essa pessoa: alguém me prometeu um emprego quando uma pessoa diz que o emprego está vindo para mim. Aí você chega para esta pessoa que está desesperada, ansiosa, vendo o cenário, dizendo: meu Deus, como é que está havendo tanto desemprego, perdeu toda a esperança de conseguir um emprego. Você vai se aconselhar com esta pessoa se deve esperar a pessoa que lhe prometeu um emprego chegar ou não? Você vai se aconselhar com ela? Ela é a pessoa mais indicada para você se aconselhar? Vocês entenderam? É? Agora eu pergunto, e se você estiver assim? Então, do jeito que essa pessoa do exemplo está, você conseguiu entender, ela não é a pessoa certa para ouvir. E você que está igual a ela, é a pessoa certa para você ouvir? É. Foi o que Saul fez. Ele estava exatamente como o povo dele. Exatamente, desesperado, com medo. E aí ele decidiu ouvir quem? A si mesmo. Nesse contexto também eu quero dizer uma coisa. Quando você estiver com medo, com desespero, com ansiedade, ouça, pelo amor de Deus, ouça Deus, ouça alguém, peça alguém, vá orar com alguém, vá para a palavra, mas não ouça você mesmo não, porque você é a pior pessoa para lhe aconselhar. Saul aqui havia se tornado um com o povo, no que tange o que estava sentindo, os pensamentos, medo, pavor, desespero, e aí ele resolve ouvir quem? Se ele falasse para o povo, pedisse conselho ao povo, o povo ia dar um conselho diferente do que ele deu a si mesmo? Não. E aí aconteceu. Saul perdeu. Saul teve o seu reino arrancado. Faltou isso aqui para acontecer o que? Olha o que Samuel disse para ele. Samuel disse para Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois hoje agora ele teria confirmado o teu reino sobre Israel para quando? Para quanto tempo? Para sempre. Faltou isso aqui, meu irmão, minha irmã. Isso que ocorreu com Saul nos ensina que é um erro agirmos forçado pelas circunstâncias. Não importa quão desfavorável, quão cavernoso seja o cenário, nós devemos esperar com paciência e ouvir a direção de Deus. O que Deus tem para nos falar. Samuel havia dito a Saul: me espera. Ô pastor, mas Samuel se atrasou. Mas ele chegou? Chegou? Ele chegou. Ele chegou. Deus testa os seus servos? Testa? E se Deus ali estivesse testando Saul? Não para Deus saber quem era Saul, era para Saul mesmo saber quem era ele, né? Samuel disse: hoje o Senhor teria confirmado, estabelecido o teu reino. Era qualquer coisa, irmãos, o reinado? Era qualquer coisa? Não. Deixa eu te falar uma coisa, olha, tudo que vem de Deus é uma bênção. Esposa, marido, filhos, casa, carro, emprego, cura, tudo que vem de Deus é uma bênção. Eu conheço um caso, e conheço a pessoa, que a pessoa estava doente,
uma enfermidade. E aí uma pessoa da parte de Deus lhe disse: olha, o Senhor vai te curar. Não demorou 1 mês ou foi 2. A pessoa disse que a cura estava demorando e foi em um lugar. Em um lugar onde... Foi em um lugar que, quando nos achegamos ao Senhor, aprendemos que não devemos ir. Porque quem lá está, né, causa mais desserviço do que benefício. E esta pessoa crente foi lá. E quando perguntada, o Senhor demorou. Olha que coisa, né? E forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Forçado pelas circunstâncias, Saul fez o que somente um profeta deveria fazer. E ele era rei. Que aprendamos, que tenhamos aprendido nessa noite os perigos de agirmos forçado pelas circunstâncias. Que tenhamos aprendido nessa noite, é o meu desejo, a importância que é esperar no Senhor. Esperar o Senhor. Ora no Senhor e ora esperar, ou esperar o Senhor agir. E que essa crise que estamos enfrentando, que esse tempo de incertezas, que esse tempo de confusão que estamos vivendo, não nos force a agirmos, forçado pelas circunstâncias. Eu conheço um caso, para finalizar, um obreiro. O pastor tinha planos de ordená-lo. Colocou ele para tomar conta de uma congregação. Ele achou que o pastor estava demorando de ordená-lo. E aí ele arrebanhou umas pessoas da igreja e abriu essa igreja confiando em 2 pessoas. Abriu um novo ministério confiando em 2 pessoas. E aí levou uma enxurrada de gente. Essas 2 pessoas que o apoiou na abertura da igreja, uma se separou e a outra está se separando, e as 2 saíram da igreja. E um outro pastor, igual a ele, o ordenou. E aí é dito entre os que os conhecem, é dito entre os que o conhecem: fulano de tal se apressou em ser ordenado, quase ordenou a si mesmo, saiu da igreja tal, confiando em 2 pessoas, e abriu uma igreja, e as 2 que ele se apoiou, uma se separou e foi embora, e a outra está se separando e está afastado, não congrega mais. Amados, a história se repete. A história se repete. Quantos obreiros e obreiras estão hoje estagnados, mortos, em casa ou no campo, porque não esperaram a hora. E agiram forçadas pelas circunstâncias. Quantos irmãos na igreja há anos, irmãs, estou na igreja há anos e não consigo casar. A pressão, a apertação de mente da família, de amigos, parentes, sai e casa com alguém lá fora. Vocês conhecem algum caso assim? Quem conhece? Quem não conhece, já ouviu falar que isso acontece? Pois é. A história se repete.
Os Saúls estão por aí. Tomemos cuidado, irmãos. Tomemos cuidado. Nosso Deus continua o mesmo. A hora certa é a hora que Ele chega. A hora certa é a hora que Ele responde. Ele continua o mesmo. Fiquem atentos, vigiemos, fiquemos atentos para observar se não estamos nos deixando levar pelas circunstâncias. E eu finalizo repetindo, não ouça dois tipos de pessoas, aquela que não ora e não ouça você mesmo, se você não tem vida de oração e se você está em desespero. Tome cuidado. Deus quer te abençoar. O Senhor tem bênçãos para dar a todos nós. Você tem tudo para dar certo. Mas tome cuidado para você não terminar como Saul. Você tem tudo para dar certo. Mas não haja movido pelas circunstâncias, não. Não é plano de Deus que você termine como Saul. Amém? Curva a sua cabeça um instante. Te louvamos, ó Deus, por Tua bondade, por Tua graça e misericórdia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor aplique esta palavra ao coração de todos quantos a ouvirem. Que o Senhor ministre profundamente. E que esta palavra chegue em tempo, ó Deus, chegue antes desta pessoa agir, movida pelas circunstâncias. E que esta pessoa que está ouvindo, que tem tudo para dar certo, não proceda e por isso venha terminar como Saul. Que ela não proceda como Saul, para não terminar como Saul. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.